como em outros ministérios, né, o o Ministério da Agricultura, terá então esse corte de 453 milhões e 300 mil reais para o governo então manter metas do arcabouço fiscal, e tudo indica então, como vimos aí a entrevista do ministro, deve então ser aplicada a tesoura aí em política para garantia de preços e também no orçamento do seguro rural. Sobre esse assunto eu converso agora com Glaucio Toyama, presidente da Comissão de Seguro Rural da FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone. É um prazer estar com vocês, discutindo mais uma vez sobre seguros agrícolas, seguros rurais aqui no Brasil. Prazer é todo nosso, viu, Glaucio? Bem-vindo aqui comigo no nosso jornal. É fato que ações vão ser cortados aí, né, em todos os ministérios, anunciados já pelo governo federal, para cumprir então essa meta, né, a meta fiscal, com limite de gastos. Corte no seguro rural. A gente viu o ministro falando aí com a imprensa durante o Salão Internacional de Proteína Animal que está acontecendo lá em São Paulo. E a gente está vendo aí, né, o governo com essa dificuldade aí, quando a gente fala no orçamento. E o produtor também, do outro lado, sofrendo com as adversidades climáticas. Dependendo, então, desse bloqueio aí no seguro rural, qual que seria esse impacto aí, também consequências? Menos capacidade aí para ampliar essa área de cobertura? Capacidade não é o problema do mercado de seguros agrícolas, das seguradoras e do mercado de resseguro. Então, a gente tem capacidade suficiente para fazer o tamanho da operação do ano passado, ou quem sabe até mais, dependendo de como vai a dinâmica de negócio que a gente tem no país para o segundo semestre da nossa operação. Grande ponto aqui, de certa forma, além dessa preocupação climatológica, que os produtores vão sofrer e têm sua preocupação nos seus planejamentos para qualquer ano em ciclo agrícola que a gente tem no campo, a preocupação é margem, né? Então, a partir do momento que a gente está discutindo um programa de política agrícola e a subvenção faz parte dessa tomada de decisão do produtor comprar ou não comprar o seguro, porque ajuda em boa parte em manutenção de margens, ou eventualmente, às vezes, até não ter uma margem zerada, a subvenção é importante. Então, capacidade não é um problema, as seguradoras estão tranquilas em relação a isso. O ponto é que a gente precisa ter o planejamento bastante adequado. Então, o esforço e a sensibilidade do Ministério da Agricultura, o ministro fez um esforço bastante grande para que o corte não fosse tão grande no programa deste ano, mas sempre o cobertor é curto e sempre a demanda de crescimento para a gente buscar a redução desse gap de proteção de seguros agrícolas no Brasil. Simone, esse gap hoje de proteção está quase beirando 90 pontos percentuais, ou seja, 90% das atividades agropecuárias nas 2 safras ou 3 safras, dependendo da região, são desprotegidas hoje no Brasil. Então, a tarefa hoje de todo esse arcabouço traduzido em política pública, governo, mercado privado, todo o agronegócio, é que a gente possa dar tranquilidade para o produtor avançar com seus projetos, seus planos, com o máximo de segurança possível, e o gap é bastante grande. Então, a gente não pode recuar nesse momento de proteção. Então, do lado do mercado privado, das seguradoras, do mercado de seguro, capacidade não é um problema. A ideia hoje é que a gente dê mais tranquilidade para o produtor ter no seu orçamento a compra do seguro com a subvenção. O Glauco, a gente viu também aqui por conta das enchentes, né? Você até já falou aqui em outros programas, né? Que o MAPA colocou esse aporte aí, esse de 210 milhões de reais de subvenção aí para o Rio Grande do Sul, para essa contratação do seguro agrícola e assim assegurar então essa área aí de 1 milhão, né, de hectares. Incentivo da subvenção é um estímulo a quem produz, a gente sabe disso. E eu vi também aqui em outras entrevistas análises, né, de que esse montante de 200 milhões de reais foi um bom valor, não é? Mas ainda assim não foi adequado ao nível então de cobertura, né, por sacas de hectares. Segundo o que nós ouvimos também aqui, o prometido seria de 500 milhões para buscar então a recuperação desde que ocorreu de secas e também agora as enchentes. Esse montante da subvenção que foi para o Rio Grande do Sul aí é suficiente então para cultivos? Com certeza não, a gente tem um gap muito grande, o Rio Grande do Sul tem um pouquinho menos de gap por conta da cultura de seguros que o produtor gaúcho tem em relação à mecânica de proteção, mas falta bastante dinheiro. Então, a gente está falando dos produtores mais vulneráveis na operação brasileira, os pequenos, os médios e as regiões com mais volatilidade climática na operação. Então, Simone, não é suficiente, precisa, obviamente, avançar. A gente tem conseguido, ao longo desses últimos anos, dar relevância
e o impacto necessário para o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, para que as coisas da economia, para que as coisas caminhem de forma adequada em termos de planejamento, né? Para que não adianta ter só capacidade de risco dentro das seguradoras, com o apoio dos seguradores, mas precisa também que o mercado, o governo traduza isso em políticas públicas consistentes, claras, e que esses cortes sejam cada vez menos recorrentes e a gente consiga planejar essa redução desse gap, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para qualquer outra região do país, para qualquer outro tipo de cultivo. Tá certo, Glaucio, eu queria muito agradecer a tua participação aqui comigo hoje no meu jornal, não é? E até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar, né? O ministro deu umas pinceladas aí em relação a esse corte, né? A gente vai ver como é que ele vai ser afetado quando a gente fala de seguro rural, não é? Mas quem sabe a gente consegue aqui ampliar essa conversa, viu, Glaucio? Obrigada e até a próxima. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.